Então hoje, irmãos e irmãs, nós nos alegramos primeiro porque a liturgia já nos propõe exatamente esta espiritualidade. A alegria própria do tempo do Natal que se aproxima, a alegria de saber que Deus vem ao nosso encontro, a alegria de saber que nós celebramos a vida de um Deus que vem ao nosso encontro, permanece em nosso meio e espera que também nós sejamos capazes de ir ao encontro uns dos outros. Mas também um outro motivo pelo qual creio eu que esta comunidade, esta paróquia se alegra, são pela vida desses 34 jovens que vão se dedicar a partir de hoje. Creio que alguns já se dedicam, mas hoje renovam esse serviço. Eles se dedicam para o serviço do altar. E essa comunidade deve se alegrar porque 34 jovens vão renunciar ao seu tempo livre para reuniões, preparar as missas, auxiliar o padre na hora da celebração, auxiliar a comunidade também na hora da celebração. E é bonito ver uma comunidade que tem tantos jovens assim, desejosos de servir o altar de Deus. Porque serve não ao padre, porque o padre está aqui, por exemplo, hoje estou eu aqui, mas depois eu volto para a minha paróquia. Mas o padre vem, permanece por um período e depois ele vai exercer a sua missão em outros lugares. Mas a comunidade permanece. E quando a comunidade é centrada nessa união necessária que deve haver entre vocês, podem vir padres e sair padres, mas vocês permanecerão unidos e perseverantes. Por isso é importante que nesse terceiro domingo do Advento, nós também tenhamos atenção ao pedido de que precisamos orar, e orar sem cessar, como diz aqui a segunda leitura. Estar sempre alegres e orar sem cessar. Essa questão de estar sempre alegres não quer dizer que, agora claro que com a máscara a gente nem sabe se a pessoa está rindo ou se a pessoa não está rindo. Eu creio que talvez eu tenha economizado os bons sorrisos, porque quando a gente vai falar com as pessoas, a gente já fala sorrindo para amenizar um pouco, para mostrar que a gente é um pouco simpático. Mas aí agora a gente não tem que fazer tanto esforço para rir. Não digo que a gente não tenha que dar risada, mas o fato de que nós não podemos confundir esse pedido que Paulo faz na segunda leitura, de estarmos sempre alegres, porque não é o fato de estar sempre sorrindo. Porque sorrir, às vezes, pode ser só uma expressão externa, e nosso coração está cheio de tristeza. A questão desta alegria que ele quer e deseja da comunidade é a alegria de que nós todos estamos diante de um Deus que dá a sua vida para nos salvar. Podemos estar nas piores situações de nossas vidas, por exemplo, esse ano de 2020, talvez para muitos de nós, para quase a maioria, não foi um ano que, digamos que poderia se dizer, foi um ano bom, mas ainda assim Deus permanece fiel, como diz a segunda leitura. Mesmo que todas essas situações aconteçam ao nosso redor, mesmo que venham os ventos contrários, as tribulações, as dores, os sofrimentos, a alegria de que fala a liturgia de hoje é esta certeza de que nós não estamos sozinhos, porque nosso Deus caminha ao nosso lado. Essa era a alegria de Maria, por exemplo, no caminho, mesmo sabendo ali no caminho do Calvário, da morte do seu filho, ela certamente tinha a força, a resiliência, a paz em seu coração, porque sabia que Deus ainda haveria de dar um significado ainda maior para aquela dor que ela sentia. E é esse também o nosso desejo nesse terceiro domingo do Advento. Mas por outro lado também temos uma figura que é central neste terceiro domingo. Quando vocês jovens estão aqui para servir o altar, hoje vocês têm a figura de João Batista. E vocês também vão ser como João Batista. Talvez vocês não saibam direito dizer quem é você. Talvez seja uma pergunta que muitas vezes nos incomoda. Quem é você? O que é que você diz de você mesmo?
E João tem muito claro: olha, eu não sou o Messias, eu só sou uma voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. E como diz o evangelista, João veio dar testemunho de uma luz, veio dar testemunho de alguém que está sobre ele. Ele, na sua humildade, não toma sobre si mérito algum, não toma sobre si qualquer tipo de vantagem, porque ele sabe que a função dele é dar testemunho. A função dele, a missão dele é aplainar o caminho do Senhor. É pregar um batismo, convidar as pessoas para a conversão, para a abertura de coração, porque há alguém maior do que ele. E como ele diz, não sou digno nem mesmo de desamarrar as suas sandálias. E assim também serão vocês jovens, quando estarão aqui servindo o altar. Não é para aparecer, não é para ser melhor do que ninguém, mas é para ser como João, na humildade de servir a Deus na pessoa do Padre, servir a Deus na pessoa da comunidade, e é por isso que nós todos precisamos olhar hoje para essa figura central no terceiro domingo do Advento, que é a figura de João Batista. Saber que todos nós também somos, como batizados e batizadas, convocados por Deus para dar testemunho desta luz, que é Jesus Cristo. Então, irmãos e irmãs, que nós todos, ao já nos alegrarmos pela proximidade da festa de Natal, embora, como eu disse, tenhamos muitas tristezas e também muitas tribulações na atualidade, não podemos jamais deixar que isso tire o brilho e a alegria de celebrar o nascimento de Jesus, de recordar que, como João Batista, estamos aqui não para ser melhor do que ninguém, mas para dar testemunho de que há um Deus, que em Jesus Cristo se manifesta a nós, dá a sua vida para nos salvar e espera apenas que façamos o mesmo uns pelos outros. Que Jesus seja essa luz que ilumina as nossas trevas e que João Batista seja, de fato, um exemplo para todos nós de testemunharmos a pessoa de Jesus e prepararmos o caminho do Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.